Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a atual situação política no país. Vamos falar também sobre o risco de infarto no inverno. Você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor, hoje nós recebemos o professor e economista José Jamil Adum. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Recebemos também o professor Erickson Aragão. Bom dia. Bom dia a todos. E como convidados de hoje, recebemos o cientista político Orlando Lira de Carvalho Júnior. Bom dia. Bom dia. É um grande prazer estar aqui, debatendo com a nossa elite política e médica da região. E recebemos também o deputado federal pelo PSDB, Marcos Pestana. Bom dia. Prazer enorme retornar à mesa de debates. E recebemos ainda o cardiologista Dr. José Adonis Filho. Bom dia. Bom dia, alegria, um privilégio, uma honra participar novamente dessa mesa. E a situação política atual no país continua conturbada. Ontem, a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff entregou as alegações finais da segunda fase do processo de impeachment. Além disso, vamos falar também sobre uma ação contra o deputado afastado Eduardo Cunha. Ele é acusado de receber 5 milhões de dólares em propina em contas não declaradas na Suíça. Esses e outros assuntos vão ser abordados aqui hoje na mesa de debates. Para isso recebemos o deputado Marcos Pestana, também o cientista político Orlando Lira. Começar com o deputado Marcos Pestana e perguntar para o senhor como o senhor enxerga a atual situação política no país. Olha, nós vivemos um momento delicadíssimo da história brasileira. É uma situação extremamente grave, a combinação explosiva de 3 crises. A crise econômica, social, a crise ética e a crise política, propriamente dita. Nós temos a maior recessão desde 29, crescimento negativo 2 anos seguidos, 2015 e 2016, no patamar aí de 3,5%, 3,6%, 3%, quer dizer, o Brasil dando marcha ré. Isso resulta na queda da renda real da população, 12 milhões de desempregados, 100 mil lojas fechadas em 2015 no Brasil todo, uma situação muito grave, as famílias endividadas, o governo quebrado, literalmente. A situação fiscal é uma tragédia nos 3 planos, as prefeituras estão estranguladas, o governo federal está com um déficit equivalente aos países europeus em plena crise europeia. Paralelo a isso, nós temos o maior escândalo da história do Brasil, um dos maiores escândalos do mundo, desvendado pela Lava Jato e pelas congêneres, que põe a nu uma corrupção, não é privilégio do Brasil. Japão, França, Estados Unidos, há corrupção em todos os países, desde o Império Romano há corrupção, mas aqui é uma verdadeira epidemia, institucionalizada, regras normatizadas e difundidas não só na Petrobras, em toda a máquina pública, até o crédito consignado dos aposentados e dos servidores públicos federais foi atacado pela corrupção. Então isso gera indignação, gera um estado de mal-estar da sociedade com o sistema político, uma grave crise moral, e é um parto doloroso. Mais um novo país vai nascer. Um autor já disse que as crises são as parteiras da história. Então é um parto doloroso, difícil, complexo. Paralelo a isso, nós temos um processo de impeachment que deixa feridas, cicatrizes, mas foi inevitável. O Senado vai concluir na última semana de agosto esse processo, e a presidente Dilma, pelos crimes cometidos dentro da Constituição, observados todos os parâmetros ditados pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, pela nossa Corte Constitucional, num processo totalmente democrático e transparente, ela, por seus crimes fiscais, crimes eleitorais e pela corrupção instalada no seu governo, vai ser afastada. Por outro lado, nós temos Eduardo Cunha, que já foi afastado pelo Supremo e renunciou, e faremos a cassação no mês de agosto, e uma situação delicada também no Senado com o presidente Renan Calheiros, com vários processos. O que é importante dizer é que a política tem que sobreviver. A humanidade não arquitetou outro sistema que não a democracia para resolver os seus problemas e eleger a condução do seu futuro.
Nós, antigamente, tínhamos admiração pelos nossos líderes. Eu, quando fui vereador pela primeira vez aqui em Juiz de Fora, em 82, com 22 anos, eu olhava para Ulisses Guimarães, Mário Covas, Franco Montoro, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, e eles eram espelhos, exemplos. Hoje, nós temos que fazer uma verdadeira limpeza, passar o Brasil a limpo, mudar as regras, melhorar as instituições e sair revigorado. Não podemos perder a fé e a esperança. Marcos, você na última participação que teve aqui, você profetizou que poderia ser indicado para participar de uma CPI do BNDES, dos fundos de pensão, e que talvez a caixa preta fosse aberta, sendo aberta, mais coisa viria. O telespectador, ele pode entender que esse processo já foi todo desnudado ou ainda tem mais coisa por vir? Tem muito mais coisa por vir. A Lava Jato está só iniciando. É só ver as manchetes dos jornais nacionais. As coisas mais alentadas, mais organizadas ainda estão por vir. Na delação premiada das grandes empresas, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez. Isso ainda não veio a público. O que veio foi café pequeno, foram coisas mais... essas coisas, tem que ter cuidado com essa figura da delação premiada. O bandido não pode virar o critério da verdade. Essa coisa do deucídio, falar assim, talvez quem sabe ouvir falar, isso não serve. Mas é de se esperar que as empresas, como tem padrão profissionalizado, vão chegar com as informações muito mais organizadas e com uma amplitude muito maior. Então, a Lava Jato, nós temos que aprender a conviver. Não adianta querer controlar, é uma ilusão, é achar que está no fim, está no começo. E é um processo doloroso, é um parto de um novo país, mas nós temos que pagar o preço, evitar os abusos, preservar os direitos democráticos da ampla defesa, da presunção da inocência, do ônus da prova para quem acusa, mas ser extremamente rigoroso, tolerância zero contra a corrupção. Nos fundos de pensão foi um escândalo. Os carteiros, os funcionários dos Correios, coitados, foram assaltados. Na CPI nós apuramos o que foi feito na Postales. Operações, uma já deu cadeia e processo agora, né? Só uma operação de 90 milhões com debêntures do Fundo Galileu, que supostamente era para salvar a Universidade Gama Filho, transformou em pó 90 milhões dos funcionários dos Correios e da Caixa Econômica. A Sete Brasil, que era o sonho de uma noite de verão do pré-sal, que ia fornecer sondas, enterrou-se ali da FUNCEF, da Petros e da Previ, do Banco do Brasil, se enterrou mais de 4 bilhões de reais, é muito zero, numa coisa que virou pó. Então a situação é gravíssima, há indícios fortes de corrupção. A primeira operação, já nos fundos de pensão, já foi efetivada em torno do Fundo Galileu, da Gama Filho, e eu sou relator de um projeto que deve entrar nas próximas semanas, que é o novo marco de gestão dos fundos de previdência complementar. Eu estou elaborando, veio do Senado, o autor é o senador Aécio, eu estou reformulando na negociação com os deputados e com os próprios fundos, mas a ideia é profissionalizar a gestão do dinheiro que é patrimônio do trabalhador das nossas estatais e vedar, fechar. O importante é isso, o nosso papel como deputados, eu não acredito muito em CPI como instrumento de investigação. A Polícia Federal e o Ministério Público estão anos-luz à nossa frente em técnica de investigação. A nossa questão do Congresso é mais propositiva. É, na hora que tem uma crise, aprender com a crise e fechar a torneira para o problema não voltar a ocorrer. Ou seja, o que os autores de um livro que eu aconselho todo mundo que puder ler, Porque as Nações Fracassam, do Acemoglu e do Robson, o que diferencia a miséria, a pobreza do desenvolvimento da prosperidade, eles estudam várias teorias de desenvolvimento e chegam à conclusão que é a qualidade das instituições. Então, em cada crise dessa, nós temos que o saldo líquido para manter a fé, a esperança, a confiança no país é melhorar as instituições, as regras. Nós queria agora também colocar o professor Orlando na conversa, e que o senhor também desse a sua opinião, né, sobre a situação atual no país. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui o privilégio de estar ao lado aqui do melhor deputado eleito em 2014 em nosso país.
da elite, não no sentido oligárquico, mas no sentido de um acadêmico, o primeiro e mais jovem vereador eleito aqui há 34 anos em Juiz de Fora, então é uma grande honra debater. Obrigado. Embora possamos ter divergências de posicionamentos, eu acho que tudo que o deputado Pestana colocou é absolutamente pertinente, é factual, né? Eu só gostaria de aprofundar um pouco a metáfora, não da crise, mas da epidemia, para talvez colocar o nosso médico aqui também no debate, do seguinte sentido. Eu acho que a maior ameaça que nós temos não é a ameaça de um governo, o governo da Dilma, do PT, o governo do Temer, esse governo, aquilo. Eu acho que a maior ameaça que nós temos é uma espécie de erisipela, que não é só nacional, erisipela de corrupção, erisipela de descrença na democracia, uma erisipela de que o mundo todo está polarizado de modo que a racionalidade parece que está chegando a segundo plano. A gente vê nos Estados Unidos um fenômeno, a gente viu na Inglaterra os mesmos fenômenos, e a situação no Brasil, me parece que a pergunta central é a seguinte: esse corpo, né, vamos fazer a analogia fisiológica, esse corpo vai sobreviver a essa enxurrada de corrupção que parece ter sido uma metástase, que desafia instituições, desafia a partidos? Como resgatar o corpo político através das instituições, não é? Agora, uma política que, na própria definição do deputado, é a arte de tornar possível. Será possível uma reforma política? Sem reforma política eu não vejo solução. Nós vamos estar dando um paliativo para o organismo vai gerar de novo o mesmo câncer mais na frente, qualquer que seja o partido político, porque foge do controle. Então, essa é a minha grande pergunta para o deputado, para o nosso médico, como resgatar a credibilidade nos nossos representantes sem fazer uma mudança radical no nosso sistema político. Agora, é possível, usando outra metáfora sua, trocar o pneu da bicicleta com ela em movimento? É esse que é o problema. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o deputado federal Marcos Pestana, também o cientista político Orlando Lira de Carvalho Júnior, sobre a situação atual política no país. Vou fazer uma pergunta agora para o deputado. Deputado, uma outra notícia que recentemente também gerou bastante repercussão foi a eleição do Rodrigo Maia como novo presidente da Câmara, né, dos Deputados. Queria que o senhor comentasse a eleição do Rodrigo Maia e o que o senhor espera daqui para frente no Congresso com ele à frente da presidência. Olha, isso era uma necessidade imperiosa para retomar a tranquilidade, para a gente poder discutir as questões essenciais que interessam às pessoas, que é superar os gargalos da crise brasileira. A situação do Eduardo Cunha diante das graves denúncias, e diga-se de passagem, eu não gosto de tripudiar em cima de situação individual de ninguém. O Tancredo dizia que em Minas quem briga são as ideias, não são as pessoas. O Eduardo Cunha é uma das pessoas mais inteligentes e trabalhadoras que eu já conheci, mas infelizmente uma inteligência a serviço do mal, com uma matriz ética complicada, distorcida. São gravíssimas. Hoje já está a nu todo o esquema de corrupção em que ele estava envolvido, e ele vai se defender, mas dificilmente vai sobreviver na justiça. E aí tivemos que fazer uma ruptura. O Rodrigo é um experiente deputado, inteligente, particular amigo, é uma pessoa que tem visão pública, tem serenidade, tranquilidade, então deve distensionar muito a convivência. Mas é o tal negócio, é o que o nosso professor colocou muito bem. O organismo político está doente. Se não houver uma reforma, você tem 3 problemas centrais no sistema político. Primeiro, e mais grave e central, é a desconexão da representação política da sociedade.
70% dos brasileiros, um ano depois da eleição, não sabe sequer falar o nome do deputado em que votou. Ou seja, se não sabe falar o nome é porque não controla, não fiscaliza. Não tendo controle social, tudo pode acontecer, você vota. Muita gente, ele citou um prêmio que eu ganhei da revista Veja, que é a maior, eleito como o melhor deputado do Brasil em 2014. Pouquíssima gente aqui em Juiz de Fora, que é a minha cidade, na região em que sou votado, sabe disso. Pouca gente sabe como eu voto lá em Brasília, porque o sistema é falho. Se fosse igual nos Estados Unidos, na França ou na Inglaterra, o sistema distrital, o deputado seria eleito como numa eleição de prefeito, teria uns 10 candidatos, num universo de 300 mil votos aqui em Minas Gerais. Aí você compararia, porque hoje é impossível comparar os candidatos. Numa eleição que fosse majoritária, igual de prefeito, na região, eu ia me dedicar depois só a essa região. Então você ia cuidar. Eu cuido de 120 cidades. É impossível, humanamente. Hoje estou saindo daqui, vou direto para Alvinópolis, na fronteira do Vale do Aço com a Zona da Mata, a 4 horas daqui. É impossível. Então esse é o problema central. Nós temos que mudar o sistema eleitoral. O fato de ser o voto nominal em território aberto, Minas é do tamanho da França e da Espanha. Tem 853 municípios, 16 milhões de eleitores. Você dispara 1.000 candidatos correndo atrás desses 16 milhões de votos. Aí você gera campanhas caríssimas. Se fosse no distrito, a campanha seria muito mais barata e a competição muito mais justa. Então, não só haveria mais proximidade da sociedade com o representante, como as campanhas seriam mais baratas, e aí está o início de tudo da corrupção. Essa fronteira entre financiamento da atividade política e a corrupção pessoal, o enriquecimento ilícito. O terceiro problema é a fragilidade do sistema partidário. O Brasil é disparadamente o país que tem mais partidos no parlamento, no Congresso. Nos Estados Unidos são só 2 partidos. Quer dizer, existem 500 partidos na sociedade, mas que chegam no Congresso, que tem representatividade, só 2, republicanos e democratas. Aqui nós temos 35 partidos, 27 no Congresso. O segundo lugar é a Bélgica, com 10 partidos. Então, essa pulverização está tornando o Brasil ingovernável. E isso gera a cultura do dano que se recebe. Tem que votar um projeto importante, o Michel Temer vai pôr uma série de temas, aí o partido fala assim, o partido tem lá 12, 15 deputados. Fala assim, não, nós podemos votar, mas assim, uma diretoria da Petrobras ia bem, quem sabe da Caixa Econômica, e aí começa esse círculo vicioso, esse dano que se recebe, que o cientista político Sérgio Abranches chamou de presidencialismo de coalizão, e eu acho, na verdade, a distorção gerou um presidencialismo de cooptação. Então, há propostas na mesa, o senador Aécio Neves e o senador Ricardo Ferraz levaram uma proposta ao Michel Temer, que começa a corrigir com a cláusula de desempenho, o partido que não fizesse em 2% dos votos nacionais em 2018 e 3% dos votos nacionais em 2022, não teria representação no parlamento. Isso, na Alemanha, por exemplo, que o professor é especialista na Alemanha, é 5% e o partido não faz cadeira. Outra questão é acabar com essa sopa de letrinhas. Cada partido teria visibilidade própria, não poderia ter coligação para vereador e deputado, que é um contrassenso, porque você vota no Tiririca e elege o genuíno, ou o protógeno do PCdoB. Esse é um fato concreto que aconteceu. Então, você induz o eleitor a erro. Ele vota em A e elege Z. Então, é preciso mais identidade partidária. Na hora de manifestar as diferenças, na eleição proporcional, para vereador, para deputado estadual, deputado federal. Então, não pode ter essa mistura, essa geleia geral que as coligações se transformam. São medidas iniciais, mas não resolvem o problema central, que é o da representação. Como o nosso professor muito bem disse, esse incômodo da sociedade moderna com o sistema político tem na Inglaterra, o plebiscito recente que tirou a Inglaterra da União Europeia mostra isso, o impasse espanhol. Na Espanha são 4 partidos que não conseguem formar um governo, 4 partidos centrais. E tem um ano que tem um governo provisório lá. E o fenômeno do Trump, que não é um cara tradicional do Partido Republicano, é um outsider,
correu por fora um populista perigosíssimo. Ainda bem que a Hillary vai ganhar, porque senão seria uma ameaça ao mundo. Ele já disse que vai fundar o Partido dos Trabalhadores lá, sabia? Está vendo? Dos trabalhadores. Imagina quem? O Trump, com as suas torres e sua excentricidade agressiva, que destila ódio, tudo que a gente não precisa no mundo atual, assolado pelas as tertúlias de natureza religiosa, raciais, étnicas, terrorismo e tudo, alguém que na principal nação do mundo apague incêndio com gasolina. E o Trump é isso. Mas o fenômeno Trump revela um incômodo, como o professor bem disse. No Brasil, o incômodo é agravado, porque o sistema político é distante das pessoas. Professor Orlando, o que o Brasil pode pegar de outros sistemas políticos ao redor do mundo? Eu concordo com a posição do deputado e acho que, além do voto distrital, a gente, na realidade, tem que fazer o voto misto como na Alemanha, porque só colocar o voto majoritário, você vai desprezar 49% do eleitorado. E, por outro lado, se você coloca uma cláusula de barreira, você inviabiliza muitos desses partidos nanicos, mas que têm uma representação ideológica, PCdoB, PSOL, tudo isso vai ter que ser agregado numa grande esquerda e, portanto, você vai perder em representatividade. E lá na Alemanha eles conseguiram resolver esse problema através do voto de lista fechado. Não é? Então, um deputado, um representante, para ser eleito pelo voto majoritário, ele precisa de 200, 300 mil votos na Alemanha, que é muita coisa. Agora, por voto de lista, ele pode ter 15 mil votos e ser eleito. E é aí que entram as mulheres, é aí que entra a esquerda, e é aí que entra justamente essa representação sem haver essa pulverização. Né? São, vamos dizer, coloca as vantagens do sistema majoritário e as vantagens do sistema proporcional. Claro que isso requer uma cultura política diferente. Né? E aí a gente tem que tratar mais a fundo de como fazer uma conscientização política do nosso eleitorado, e para isso o voto distrital ele vai ajudar muito, porque a coisa básica é o indivíduo, o eleitor, conhecer quem é o seu candidato, como ele conhece o prefeito. Professor, eu fiz uma pesquisa em 2011, um ano depois que assumi no primeiro mandato de deputado federal, e para ver se era falha de comunicação minha, fiz a tradicional pergunta, o Instituto de Pesquisa fez a tradicional pergunta: quem é o deputado que você votou? Aqui em Juiz de Fora, cidade universitária com alto grau de escolaridade, 70% não sabia dizer o nome do deputado, confirmando a regra geral. Aí eu resolvi desdobrar. Como eu e o Júlio Delgado, só nós éramos, a Margarida estava como suplente na época, só tínhamos aqui da cidade 2 deputados federais, eu e o Júlio Delgado. Podia ser falha de comunicação minha, então eu resolvi perguntar como eu e o Júlio votamos em 3 questões: salário mínimo, Código Florestal e Imposto da Saúde. Coisas que dizem respeito mais ou menos ao dia a dia da... 95% das pessoas, que eram votações efetivas ocorridas no ano de 2011, 95% não tinham a mínima ideia. E dos 5% que arriscava, alguns chutavam. Então, no salário mínimo, 3% acertaram o valor que eu votei e 1% achou que eu votei com a proposta da Força Sindical e outros que eu votei com a proposta da Dilma. Então, assim, essa desconexão que é absurda. Isso é uma doença. O problema que o professor apontou é como fazer a mudança do pneu com a bicicleta andando, porque quem está no jogo não quer mudar. A gente está numa discussão de alto nível, fomos lá para a Europa, mas a eleição começa no município. E vamos ter eleições municipais esse ano, inclusive para prefeito e vereador. O PSDB ele abriu mão da chapa majoritária, ele não vai ter candidato a prefeito. O senhor vê nisso algum tipo de fragilidade? Eu queria depois que até o Orlando comentasse. Não, de forma alguma. Os partidos são ferramentas, instrumentos, não são fim em si mesmo. Nós temos que pensar na cidade, nós temos que pensar grande. E o PSDB já ocupou a prefeitura 2 vezes, participou de várias outras administrações, esteve na oposição em outros momentos, mas o importante é ver o interesse das pessoas. Nós decidimos, deliberamos, oferecer o vice
para o projeto de reeleição do prefeito Bruno Siqueira. Avaliamos todas as alternativas, respeitamos todas as aspirações legítimas, as alternativas colocadas. Mas o PSDB não dá nenhuma amostra nós somos um partido forte, temos 51 deputados federais, temos 14 deputados estaduais, temos 10 senadores, temos 7 governadores, temos 3 presidenciáveis, Aécio Neves, Geraldo Alckmin e José Serra, potencialmente. Então é um partido forte, mas que os partidos não importam acima do interesse público. O interesse da cidade, nesse momento, no nosso ponto de vista, está nessa grande união que está alinhada com o que Michel Temer está fazendo, o PMDB e o PSDB juntos para reconstruir o país. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui na mesa de debate. Prazer. Agradecendo a presença também do professor Orlando. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre o risco de infarto no inverno. Voltamos já.